Declara-se aberta esta sessão do Parlamento da Região, o programa onde convidamos os deputados eleitos pelos 5 distritos a norte do Douro, mais o distrito de Aveiro. E são 88. Habitualmente neste programa deixo sempre uma pergunta, uma abertura que acontece sempre. Sabe quem são os seus deputados, o que eles têm feito por si, o que eles defendem a sua região, pois talvez nunca, como antes, este tema esteja na ordem do dia. O próximo quadro comunitário de apoio, o chamado Portugal 2020, que vai de 2015 a 2020, está em Bruxelas, já foi entregue para aprovação. Tem havido uma grande polémica, como é sabido, com Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, a dizer que o Norte está a ser prejudicado com o desvio de verbas. Pois vamos saber o que é que os deputados dos diversos partidos têm feito pela região. Tenho esta noite como convidados Eduardo Teixeira, deputado do PSD eleito pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, José Lelo, deputado do Partido Socialista eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, e Raul Almeida, deputado do CDS, eleito pelo Círculo Eleitoral de Aveiro. Esta distribuição geográfica é interessante, embora só apanhe aqui neste caso o litoral, mas não seria possível termos todos os distritos representados. Não temos hoje representante do Bloco de Esquerda, que devido a problemas de agenda não puderam marcar presença neste programa. Meus senhores, muito obrigado a todos por terem vindo. Está lançada a polémica. Há um extenso documento que serve de base a este processo que está em Bruxelas, elaborado por um grupo de trabalho para as infraestruturas de elevado valor acrescentado, podemos chamar-lhe as obras prioritárias, onde aqui se prevê um investimento de 5.100 milhões de euros, sendo que entre elas estão também algumas parcerias público-privadas. Para que se perceba, numa parte, o que está em causa neste quadro comunitário de apoio, eu vou pedir à nossa realização para pôr no ar um quadro que preparamos para abrir este debate. E então, como se pode ver, estes são os fundos comunitários, têm a ver com o FEDER, onde acontecem as infraestruturas, as famosas estradas, obras em escolas, tudo isso que são financiados pela União Europeia, que tem a ver com a convergência. Os dados revelados só neste programa, os fundos europeus são muito mais do que isto, revelam que a região Norte, em relação ao último quadro comunitário de apoio, a região Norte, que é a mais populosa e a maior do país, desce quase 9% nos fundos comunitários que lhe estão destinados. A região Centro desce 11,5% em relação ao quadro comunitário de apoio que termina, mas que se prolonga por mais uns meses para que sejam concluídas as obras. O Alentejo sobe 6,6%, o Algarve sobe 15,1%, embora aqui estejamos a falar apenas de 30 milhões de euros de diferença entre os dois quadros comunitários. E depois temos este dado, como já leram, que tem a ver com a segunda linha, em que a região de Lisboa e Val do Tejo sobe 82% nestes fundos do FEDER. Quanto aos fundos globais, a região de Lisboa e Val do Tejo vai subir 171%, passa de 318 milhões para 833 milhões de euros. E para esta noite, claro, esta pergunta que depois irá surgir ao longo do programa: os fundos comunitários vão ou não para as regiões que mais precisam? E porque recebe a região de Lisboa e Val do Tejo fundos europeus, quando não é já uma região de convergência há longos anos. Eduardo Teixeira, perante estes elementos que aqui estão e que são públicos, não é? Este documento, no fundo, é a base do programa que foi apresentado à Comissão Europeia para aprovação. O que é que o senhor tem a dizer? Bem, antes de mais, boa noite. Eu penso que nós temos que analisar os dados globais acerca do novo acordo de parceria que foi amplamente divulgado hoje e Sim. que Portugal, ao contrário do que supostamente se tem dito também nos últimos dias, foi dos primeiros países a apresentar o seu plano. Penso que foi o quarto país no global de 28 países a apresentar as suas intenções, a apresentar as suas prioridades e a apresentar a sua justiça também para com as regiões. Mas as notícias não parecem ser muito boas. Nós analisamos aqui a questão só do FEDER e é uma das componentes dos fundos comunitários, mas estamos a falar de um pacote muito amplo de mais de 21 mil
milhões de euros, em que 93% deste montante se refere à região norte, onde nós estamos. Como é que você disse? 93% dos 21 mil milhões referem-se a 5 regiões do país. São aquelas que têm abaixo de 75% per capita do PIB. Para a região norte, isso seria um dado. Mas tem o norte, está o centro, está o Alentejo e está Açores. Mas eu gostaria de me concentrar nesta questão do FEDER. Mas olhamos 7%. Sim, mas olha, isso é muito número. Não, 7% está em 3 regiões, Lisboa, Val Tejo. Estamos a falar no global do pacote de fundos comunitários de 21 mil milhões. E 7% apenas está alocado a Lisboa, Val Tejo, está alocado à Madeira e está alocado ao Algarve. Convém dizer que isso não quer dizer que sejam fundos que vêm para Portugal. Ao longo dos últimos anos, Portugal estava com uma execução no final do ano de 68% dos fundos comunitários em relação ao último quadro comunitário de apoio. Isto, números da Comissão de Coordenação da Região Norte, que são números nacionais, que espelha todas as regiões, e esse quadro, os 68%, isto significa que mais de 6 mil milhões desses fundos não vão ser usados. Portanto, teremos 14 mil milhões, mas eu não queria. Uma boa notícia, eu peço desculpa. Que é alocar ainda do pacote que estamos em vigor, 341 milhões de euros. Deixo falar sobre tudo o que gostaria de entender, mas queria que me respondesse à questão que eu lhe coloquei. Como é que isto se justifica? Porquê é que a região de Lisboa e Val do Tejo, que não é uma região de convergência, tem um crescimento global de 171%. Precisamente, eu estava a tentar fazer um enquadramento. Nós não podemos olhar para uma fatia do bolo, temos que olhar para o bolo inteiro. E o bolo inteiro são 21 mil milhões. E dizer-lhe que, por exemplo, um dos temas, e vejo aqui uma pessoa que tem lutado bastante pelo Norte nos últimos anos, deputado pelo Partido Socialista, e nós somos todos deputados do Norte. Sim. Ouvimos falar em que o Norte e as outras regiões não têm uma descentralização de decisão. E uma das componentes importantes que está neste pacote é a possibilidade dos planos operacionais do Norte, do Centro, terem decisões. E estamos a falar do Norte. Eu quero falar do Norte. No seu distrito em Exatamente. Concreto. O senhor conhece quais são os planos para a linha do Minho? Conhece quais são os planos para a linha do Minho? Conheço os planos. Eu vou por aqui. Este mapa... Deixe-me só terminar o meu raciocínio, porque é muito rápido. Dizer-lhe que o Norte tem neste plano operacional 4,4 vezes mais do que Lisboa e Val Tejo, por exemplo. Nós estamos a falar de 3,3 mil milhões que o Norte terá para decidir ele próprio no plano operacional. Estamos a falar que o Norte aumentou neste plano operacional 26%. Se aqui nos números do FEDER estávamos a analisar um pequeno decréscimo de 11% no FEDER, na componente que interessa ao plano, aos cidadãos, às empresas, às autarquias e à região, estamos a falar em 26% de crescimento. Não adianta, uma das grandes eu vou-lhe colocar a pergunta mesmo. Você disse que eram 3.300 milhões. 3.300 milhões. Para a região Norte. Não, POE. Plano operacional. É que se cresce aí os fundos do FEDER, com certeza. Os tais 2.737 milhões. Portanto, estamos a falar, estamos a falar, mas eu gostava no plano operacional é fácil. Você pode vermos esta mostrar questão, o gráfico. No PO Norte, em termos de decisão, são 3.3. Mostrar lá para casa. Se eu quiser ilustrar o que estamos a ver, eu vou pedir aqui ao realizador, eles vão mostrar e você pode explicar. Porque está explicado. Diga. Este é o plano operacional do Norte, os tais 3.300 milhões que acrescem... São 4 vezes mais que a aposta dos fundos comunitários no plano operacional de Lisboa e Val Tejo. Sim, está bem. E essa questão, mas isso não é isso nós não podemos dizer o que está em causa é que o Norte é uma das regiões mais pobres da Europa. Mas depois não descentralizar a competência que o Norte tem em alocar os fundos em função das suas prioridades. E, portanto, há claramente, e temos que analisar este bolo, Fernando. Não podemos fingir que ele não existe. Não, 93% são para as regiões menos favorecidas. E destas, o Norte tem 4 vezes mais nos... Vou-lhe colocar questões muito concretas. Este é o documento do Grupo de Trabalho das Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado. Verdade. Aqui vemos a linha do Minho. É este traço que está aqui em cima. Isto não está definido como sendo a primeira prioridade, não é uma prioridade elevada. E vou-lhe dizer o que é que o documento diz. Sobre a linha do Minho, que junta aqui vários troços que estão em condições completamente diferentes, e quem conhece a linha do Minho sabe que a partir de Nine, bom, enfim, é o que é, nem eletrificada está, e está tudo englobado no mesmo, fala de Nine Valença, ramal da Trofa, Cécil da Trofa, ramal particular de Longos da Maia, mais Hermesinde, mais Contumil, portanto a começar em Campanhã. E define
este documento que a degradação da infraestrutura não é apontada como uma das causas para o investimento. A vida útil e obsolescência técnica, ou seja, algo que está ultrapassado, também não é uma causa. Portanto, parece que a linha está muito boa. A sinalização também está boa. Depois aponta-se para a ausência de eletrificação, que é uma evidência, limitação do comprimento máximo dos comboios, limitações de capacidade. O senhor é do Minho, é deputado eleito por Viana do Castelo. Isso corresponde à verdade. E devo-lhe dizer que considero, enquanto eleito, e o PSD de Viana do Castelo também o considera, absolutamente prioritário a aposta na eletrificação da linha. E, portanto, não está aí como não sendo absolutamente não prioritário. Está aí em termos de informação. Está aqui como sendo uma segunda prioridade. Mas há deliberações técnicas que não podem se sobrepor às vontades políticas. Mas está aqui. E muito bem, portanto, o que lhe posso dizer é que a eletrificação da linha do Minho é absolutamente necessária para o desenvolvimento daquela região. Eu tenho que alargar o debate, mas vou-te lhe dizer, o senhor acha que a via não está degradada? Eu acho que a via tem que ser... Não foi isso que eu lhe perguntei. O senhor acha que a via está em condições ou está degradada? O senhor acha que aquela linha ultrapassou ou não o seu prazo de vida útil? Tem que ser modernizada, com certeza. A sinalização é boa na linha. Defendemos não é o que diz o relatório técnico. Da linha, nós defendemos, mas isso é um trabalho técnico, como lhe disse. Não é um trabalho de vontade política, é um trabalho técnico. E nós defenderemos politicamente essa questão porque consideramos absolutamente prioritário. Agora, eu acho que nós temos que fazer aqui uma intrínseca. Eu penso que as críticas que ouvimos são legítimas dos autarcas nos últimos tempos, nomeadamente do Sr. Presidente da Câmara do Porto, mas eu acho que resultam em equívocos. Nós não podemos centrar apenas numa das componentes. Nós temos que analisar a vontade e a expressão da aposta até também na competitividade das pequenas e médias empresas. Nós estamos a falar de 21 mil milhões, em que o Norte tem uma componente... Pois, mas nós estamos a falar do concreto e, como nós sabemos, depois a taxa de execução pode ditar se esses 21 mil milhões que é... Norte, que é a componente mais importante de financiamento, e estamos a falar de um acréscimo de 26%. Estamos a falar em 3,3 mil milhões de euros. Estamos a falar em que é 4 vezes mais a região de Lisboa e Valtejo, aquela que comparava. E estamos a falar em mais 660 milhões de euros que foi face ao ano de 2013. O pacote de 2013, 2007, 2013. Isso o senhor diz, mas não está a falar do FEDER. O senhor não está a falar dos fundos de desenvolvimento regional. Estou-lhe a falar do plano de operacional. O senhor está a falar no global, depois no final nós faremos essas contas. Não. Em 2007 haveria 7 mil milhões para a região norte. São dados que estão... Estou-lhe a dizer que são 68% da taxa de execução. Deixa-me alargar o debate. José Lelo, não sei se tinha conhecimento se teve a oportunidade de ler esta proposta técnica que é feita... Li assim. O senhor leu assim. É uma comissão em que estão representados até inclusivamente os municípios. Estão representadas várias associações. A Associação de Municípios está toda a gente representada. Que avaliação faz disto? Acha que a linha do Minho está de acordo com as... Eu acho que ele disse tudo. Disse que isso é um relatório técnico, não é um relatório político, onde estão, de facto, representantes técnicos de muita gente, até representantes de potenciais putativos investidores. Portanto, não é um... Desconhece. Não, eu estou a falar das prioridades, na linkagem das prioridades, você sabe que é assim. Não estou a falar nesse conjunto de dados que veio e que são naturalmente dignos de crítica, aliás, bem expendidas pelo Presidente da Câmara do Porto, mas estou-lhe a falar especificamente das 30 prioridades de investimento em infraestrutura. São os tais 30 projetos que foram anunciados. E, portanto, está isso. Não é um documento político. E sabe que no momento em que a política é muitas vezes classificada de uma forma menos digna, sabe que os políticos têm como responsabilidade olhar para o futuro, olhar para projetos de desenvolvimento, de modernidade, de modelo de sociedade que se pretende. E, portanto, os técnicos muitas vezes têm outro tipo de objetivos, mais elencados em outros dados, mas onde esses fatores não estão
aqui presentes. E, portanto, essas prioridades muitas vezes não são as que têm merecimento. Aliás, o caso específico da linha do Minho é mais que evidente. Não há dúvida nenhuma que nós precisamos de uma ligação imediata do Norte à Galiza. A ligação da Galiza, a Galiza é o nosso mercado mais próximo e nós somos o mercado mais próximo da Galiza. Portanto, isso para qualquer político que tenha desde logo que se eleger e que tenha que contatar no cotidiano com as pessoas e que tenha uma visão do que deve ser o modelo de desenvolvimento para este polo do Noroeste Peninsular, sabe que efetivamente essa devia ser a prioridade. Por outro lado, eu não percebo também esta obsessão por um porto de águas profundas em Lisboa, designadamente em localizações tão pouco compreensíveis como a da Trafaria. Parece que agora não será, porque agora parece que confirmaram que os contentores não podem vir depois do sul para o norte pelas diversas pontes que já estão congestionadas. E parece que agora se fala no Barreiro, onde as câmaras, já está tudo envolvido. Mas há uma obsessão quando há ali... Não, está neste documento isso também, a construção desse como Setúbal, que está com prioridade, e sobretudo o porto que vai ter um futuro extraordinário, que é Sines, que vai receber os Panamex do canal de Panamá alargado e no futuro até do canal da Nicarágua. Tem que falar, são barcos muito grandes. Muito grandes, enormes, que não cabem em nenhum porto português. E, portanto, o único que tem essa capacidade de abertura é Sines. Nós somos dotados do Norte, mas também temos que ter uma visão global. Essa visão global é a visão de um país tão pequeno, tem que ter um desenvolvimento. Agora, a ironia, deixe-me que eu diga, a ironia dos números que apresentou é que o que cresce em investimento Lisboa e Val do Tejo é precisamente o que decresce a região norte. É muito curioso. Não, é apenas uma graça. Mas cresce 300 milhões e o Lisboa e o Norte decresce 300 milhões. Mas note que eu penso com 600 milhões de euros no POE. Pois, portanto, isso é muito importante. Não falem em siglas, porque senão... No plano operacional do Mas o que é verdade é que não há nenhuma é que... Sr. Deputado, mas o senhor está a falar desse porto de águas profundas, que está como uma prioridade, é o novo Porto de Lisboa. O senhor sabia, falou-se, e foi uma coisa que esteve em cima da mesa, e era uma obra reclamada de 300 milhões para o Porto de Leixões, para a construção de um porto de águas profundas a norte. É discutível, dizem os técnicos, em Portugal há espaço para tantos... portos de águas profundas. O que é certo é que o que está no quadro comunitário de apoio, a proposta do governo português, prevê 2 portos de águas profundas a menos de 100 km um do outro. Neste caso será Sines e o novo Porto... E pior, e com uma dificuldade extraordinária de fazer escoar a carga que eventualmente receberiam, porque eu não sei como é que a transportam para o norte, para onde vão a maioria das importações. O Porto de Leixões, que até vem referenciado logo no documento, que hoje é possível encontrar na internet, já é possível, a discussão pública começou, aparece logo aqui em primeiro lugar na lista. Estamos a falar de um investimento de 40 milhões de euros para alargar o terminal de contentores atuais, não é? 40 milhões de euros. Não lhe diz nada isto, não? É menos de 1% do tal pacote de 5 mil milhões. Exato. É metade dos quadros do Miró. Mas o que lhe quero dizer é que isso de facto, há aqui um desequilíbrio muito grande nessa apreciação. E como eu já lhe disse, isto foi fundado na apreciação do pacote, da apreciação de maioritariamente técnicos e de putativos investidores até. Eu quero dizer que foram buscar projetos que já existiam. Aliás, eu quero dizer que estavam todos incluídos no plano estratégico do governo de José Sócrates e, aliás, a coisa mais extraordinária neste governo, nesta maioria, é que agora descobriram essa coisa extraordinária que é o investimento público. O investimento público. Essa coisa que foi absolutamente abjurada como heresia e agora descobriram. E
esses projetos estiveram paralisados 3 anos. E só agora é que descortinam essa possibilidade, havendo uma tão fraca execução no CREN. E só agora descobriram porque há eleições em 2015. O senhor acha que... É porque há eleições. Que leitura é que se faz? Senão, jamais nós veremos o regresso ao investimento público. Sr. Deputado José Lelo, o senhor está aqui, portanto, no fundo, quando se fala aqui do Rui Moreira, suponho que está do lado dele com as denúncias que ele tem feito em relação a este... Não, acho que sim. Acho que as denúncias que ele tem feito são absolutamente justas, na medida em que tem havido um desequilíbrio na análise em relação... Continuado, não é? Eu desde já Continuado. Eu não gosto muito, sinceramente, do discurso Porto-Lisboa, não gosto. Não é disso que estamos a falar. Nunca foi esse o meu discurso, eu não gosto. Mas acho que há um discurso que tem que ter alguma racionalidade e alguma objetividade. É, de facto, o não haver, digamos, recursos para alguns projetos que são fundamentais. E que, efetivamente, há outros... Mas também a região norte, se quiser, e o senhor é deputado eleito pelo Distrito do Porto, também não pode estar sempre com esse estigma do Calimério, então não diz nada. Não, eu estou... Quer dizer, eu vou lhe dizer, eu não sendo, nunca foi esse o meu discurso de colocar Porto contra Lisboa, eu acho que esse tipo de confronto, esse tipo de bairrismo não é muito salutar, mas também acho que há um momento limites, não é? Há um momento em que é preciso dizer, espera aí, isto tem limites. E como é que o senhor interpreta as declarações do Presidente da Distrital do Porto do Partido Socialista, que veio dizer que isto não deve ser assim, que as coisas não devem ser tratadas na praça pública, que devem ser no recato dos gabinetes? Eu acho que, quer dizer, isso é uma opinião que ele tem. De facto, as negociações, não se podem fazer negociações com dados, em debate público, porque isso pode levar à demagogia ao populismo. Sim, mas certamente houve anteriormente, deve ter havido contactos entre o Presidente da Câmara do Porto antes de dar a conferência de imprensa. Não, o que eu estou a dizer, e não estou a dizer outra coisa, de facto, não deve haver, digamos, um debate muito na malha fina em relação a dados, a números, etc., porque isso pode levar a especulações e populismo. Mas não foi isso que o Presidente da Câmara do Porto fez. O Presidente da Câmara do Porto, a certa altura, disse e fez uma denúncia dizendo que, de facto, a área metropolitana do Porto e sobretudo, a região norte tinham sido prejudicadas e apresentou provas. E, portanto, contra isso... Eu vou pedir para porem o quadro outra vez no ar, enquanto o senhor está a falar, e passa a palavra ao Raul Almeida. Raul Almeida, que comentário faz a esta situação? Não, de facto, um desvio de fundos incompreensível. Bem, o debate já vai longo, mas começar por cumprimentá-los. Mas olha, também tem que ser. Começar por cumprimentá-los e ao nosso auditório e dizer-lhe o seguinte. Houve no passado, e havia uma tradição, e eu sou eleito pelo Distrito de Aveiro, um distrito tradicionalmente sacrificado na distribuição de fundos, e sei bem o que isso custa em termos de desenvolvimento económico, em termos de desenvolvimento social e como as populações pagam isso. O Zé Lelo disse bem que de alguma parte que nós aqui duvidamos, que são heranças do engenheiro Sócrates. Portanto, o engenheiro Sócrates tinha planos, todos os planos que aí vemos em Lisboa e centrais eram do engenheiro Sócrates. Portanto, havia esta visão de um Portugal centralista. Essa coisa é coisa dos portos profundos, não. Não, então eram outros, pronto. Não. Isso foi inventado aqui no ano passado. Agora, Zé Lelo, se me deixar continuar, dizer o seguinte. Eu compreendo. E estamos aqui 4 pessoas em planos diferentes, mas que estamos a falar de política e que compreendemos a política. E eu, se me perguntarem se compreendo a intervenção e a tomada de posição do Presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Moreira, compreendo-a perfeitamente. Acha justo? E como parte integrante do que eu entendo ver ser uma grande região norte que termina na Mielhada e vai até à fronteira com Espanha,
eu revejo-me de alguma forma nesta tomada de posição, que é uma tomada de posição por antecipação e que é política. Não quer dizer que eu ache exato... O programa já está entregue, agora vai ser um Não bocado quer difícil dizer que eu inverter. acho... Fernando, mas a questão é muito simples. A questão é muito simples. Eu recuso-me a ir... Eu não entro muito nessas coisas Norte-Sul, Porto-Lisboa, até porque há muito país para além do Porto e de Lisboa. Sim. Agora, o que é certo é que o dinheiro tem de estar onde é preciso. E se ele for mais preciso no Norte do que em Lisboa, se ele for mais preciso no Centro do que no Sul, no Algarve do que no Centro, o dinheiro tem que estar onde é preciso. E é isso que o Governo fez. E o Governo investe na economia. E eu digo-lhe, por exemplo, que a nível regional passamos de 26% da União do CREN Europeia para 37% no Portugal 2020. Não vamos só falar do FEDES. Peço desculpa. Passamos de 26% de dotação do CREN, da distribuição para o norte dos fundos, além para 37% no Portugal 2020. Portanto, é uma diferença enorme. É uma diferença de aposta política. Não estando a pôr em causa o que o senhor está a dizer, eu volto... Pois não, é factual. Não estou a dizer. Volto a frisar que isso é o que diz o plano. Não quer dizer que seja executado. Obviamente, mas isso é em relação a tudo. Nós temos 70%, ou seja, para que se tenha aqui uma noção, há 6 mil milhões do anterior quadro comunitário de apoio que não foram usados. Não adianta dizer que temos 50 mil milhões. Mas isso é em relação a tudo. Então também seria, e não vimos como positivo uma certa descida que houve em relação ao quadro anterior para o Portugal 2020, na globalidade. Sim. Então dizíamos, não vale a pena... Vamos cortar pela taxa de execução. Não é isso que acontece. Sim. E mais, se nós viemos de um tempo, e dou-lhe um caso, o caso do Proder, por exemplo, na agricultura, se nós viemos de um tempo de baixas execuções, e temos um ministro de má memória, o ministro Jaime Silva, de execução praticamente zero, e em que Portugal era uma vergonha em Bruxelas, tivemos uma recuperação através do novo Ministério da Agricultura e da Ministra Assunção Cristas, fantástica em termos de taxas de execução de Proder. Portanto, este governo tem uma tradição de aproveitamento de fundos e de taxa de execução que corta com a tradição a que vínhamos habituados. Portanto, não quer dizer que fiquemos pelos 60 e tal por cento de taxa de execução como estamos neste momento. 70%, 68%, entre 68% e 70%. Sim. Agora, o que se passa neste momento é que há um reforço forte da economia. Há uma aposta estratégica a nível do tecido empresarial. Reconhece que essa aposta estratégica, a nível da economia, a nível do emprego, a nível do capital humano, tem que ser feita com uma incidência forte no Norte, porque o Norte precisa, não é porque é o Norte. Mas voltando para trás, estamos a falar do Norte e do Centro, onde está cerca de 70% da população portuguesa. Exatamente. É disso que nós estamos a falar. E os fundos comunitários destinam-se onde está a gente. Eu não estou a dizer que o Alentejo não deve receber nem o Algarve. Mas... Exatamente. Agora, e o que é que nós por exemplo, percentualmente você sabia destes planos enquanto deputado eleito pelo Círculo de Aveiro? Eu dou-lhe o exemplo por aqui que tem sido muito falado desta linha que está aqui, que é a famosa linha que vai de Aveiro, do Porto de Aveiro, até à fronteira com Vilar Formoso. Este documento, e é o que está entregue em Bruxelas, aqui embaixo temos a ver aquilo que será a linha, que era mais ou menos os projetos da linha TGV, agora não se chama TGV, chama-se alta velocidade, ou... Pois. No fundo vai dar no mesmo. Porque não tem coragem de E nós vemos TGV. aqui que esta linha, pelos projetos que seguiram para Bruxelas, será dividida, a dado passo em 2 ramais, um para Lisboa e um para Sines. E, portanto, temos aqui esta ligação. Acontece que esta linha está apontada como sendo uma linha de bitola europeia, ou seja, no limite é possível mandar um comboio de mercadorias diretamente de Sines para a Alemanha. Esta linha que está aqui, que é defendido por muita gente há muitos anos, que eu me lembro da discussão há 15, pelo menos que esta discussão anda com vários estudos técnicos, esta linha que vai aqui de Aveiro, o que está previsto é uma modernização. Ou seja, uma ligação única simplesmente à Espanha, que é chamada Bitola Ibérica, que só existe em Portugal e em Espanha. Exatamente. Isto não, estamos a falar de duas coisas completamente diferentes. Parece que estamos a falar... Estamos a falar de duas coisas. Primeiro, agora voltamos aos círculos. Uma é TGV e outra não é. E uma é a prioridade secundária e outra é a prioridade principal. Sim.
Estão aqui. A de Aveiro é a prioridade principal, a de Sines é a prioridade secundária. O que eu não discuto sequer, nem posso sequer discutir, eu não lhe vou dizer, eu não sou técnico especialista em transportes, nem me vou arvorar em tal, nem vou querer um determinado tipo de comboio específico para Aveiro, só por ser... Mas o senhor acha que deve existir ou não essa ligação... A ligação ferroviária... europeia, digamos assim. A ligação europeia deve existir quando se justifique. E aqui justifica-se ou não? Eu não lhe posso dizer, Fernando, tecnicamente, eu não lhe vou aqui dizer, só para agradar ou só para criar aqui um facto, que a linha é subdimensionada à linha do Porto de Aveiro a Vilar Formoso. Como? Estamos todos bem. Não, eu fico satisfeito com o investimento dessa linha e resta agora ver se é adequada para o movimento do Porto de Aveiro. E, por exemplo, se não deveria haver também um fortalecimento e uma sinergia entre o Porto da Figueira da Foz e o Porto de Aveiro, com uma centralidade no Porto de Aveiro, que defendo. Sim. E se essa linha não é suficiente? Se para os grandes navios que vêm para Sines não é mesmo necessária a outra linha, que não é tão necessária em Aveiro? Eu não posso estar a fazer essa discussão, porque são portos de características diferentes, são transportes ferroviários de características diferentes, e eu não posso dizer, por ser de Aveiro, que quero um comboio de alta velocidade em Aveiro se ele não for estritamente necessário. Eu tenho que reclamar para Aveiro. Eu tenho que reclamar para Aveiro. Pode dizer tudo, mas eu quero reclamar para Aveiro aquilo que Aveiro precisa. Quando, Sr. Deputado? Sempre. Não, mas a questão não é essa. A questão não, sempre, é que Fernando, o pacote vai ser aprovado, se vamos ter um reforço da linha em prioridade máxima... 7 anos este é o plano. E eu vou dizer, não quero o reforço da linha em prioridade máxima, quero uma prioridade secundária para uma linha que pode ser excessiva para as necessidades do Porto de Aveiro e da colocação de mercadorias em Espanha. Eu não faço isso, francamente, honestamente, não posso passar para este tipo de extrapolações técnicas. Só uma extrapolação técnica. A política, Fernando, vai-me desculpar. A política é para não perder uma decisão política. Só para não perder este tema, é uma coisa pequena. Mas não deixa de ser curioso que essa linha de Sines, de Setúbal, Sines, Caia, Lisboa, Pulseirão, que não se sabe quando é que vai existir, que tem prioridade. É uma está das aqui últimas, para este quadro comunitário de apoio. É a última das prioridades. Porque isso tem, não aí é está, última. é quase a última. É quase o estudo não diz isso. Está, é quase das últimas prioridades. Mas, porquê? Porque aí está uma opção claramente política. Depois do que disseram do TGV, em que exorcizaram o TGV, agora o modelo Sócrates TGV é mais do que exorcizável. O que vão fazer é só uma linha com a vital europeia, como a do TGV, que utiliza o corredor que é o corredor do TGV. Aliás, era previsto, mesmo de Elvas para Caia, haver o TGV com a tal linha de mercadorias ao lado. Portanto, utiliza o mesmo corredor. E a questão que se coloca, veja esta particularidade, até tem um ramal para o Pulseirão, onde se fará o aeroporto. E veja esta questão. O Zé Lelo sabe coisas que nós não sabemos. Não, é assim. Então para que é que tinha esse desvio para o Pulseirão? E agora, a questão que se coloca é esta. É que, naturalmente, esta linha é para carga. E então, onde passa carga, está proibido que passem pessoas? Está. É uma linha só para carga e não haverá transporte. Zé Lelo, a vocação. Mas eu já ouvi. Voltando. Essa é uma graça. Não podem encarar politicamente voltando ao discurso. Que estão a voltar atrás a outro tipo de opções. Não querem fazer isso e depois afastam essa necessidade. O Zé Lelo não tarda nada e diz-nos que o aeroporto de Beja é um sucesso. Mais um sucesso dos José Sócrates e das infraestruturas de Sócrates. Vamos chegar lá neste debate. Vamos chegar lá. Vamos chegar ao aeroporto de Beja. A questão que se coloca, mas a questão que se coloca é que devagarinho estão a ir ao mesmo sítio. Chegaram à conclusão que Portugal não pode ficar afastado na periferia, ainda mais na periferia da Europa, sem ligação ao Inner Circle europeu.
pela via da Para isso precisa de um TGV de ferrovia passageiros, rápida. como estava feito. Olha, Deixe-me só, não deixe-me defendo só essa precisar, posição. eu acho que é importante precisarmos aqui alguns conceitos em relação a este pacote de 21 mil milhões, porque é a última oportunidade que Portugal tem, de facto, em investir e criar maior justiça e criar desenvolvimento. Era o futuro das pertences. Não é? Exatamente, mas a aposta clara. Olha, eu já A aposta sou jornalista clara. há 28 anos e em todos os quadros comunitários de apoio eu ouvi dizer Mas esta isto é a última oportunidade. Mas este é o último de facto. Vamos ver. E, portanto, nós Veremos, não é? Não, são temos 21 aqui, mil milhões que são a nossa posição. sim. São 21 mil milhões, eu disse há pouco Isso é e incontornável. reafirmo, face a alguns pozinhos que ainda temos pela frente, nomeadamente na questão da economia, ainda esta semana tivemos uma boa novidade. Alocou-se 300, quase 400 milhões de euros de apoio à economia. E a aposta clara, e nós temos que olhar para este mapa em que se distribui os 21 mil milhões, em que na economia e na competitividade das pequenas e médias empresas, estamos a falar dos 21 mil milhões em 4,5 milhões, a que soma... Quase 25%. Mas que tem que somar aqui mais 1.500 milhões em economia. Portanto, isto é muito milhão. Pronto, mas a distribuição dos fundos, como você sabe... duas pequenas coisas que eu acho que é importante. Como você sabe, os nos fundos 21 comunitários são milhões, distribuídos regionalmente, quando- coisa que não é possível em Portugal. Temos esta particularidade Muito bem, de não haver mas- distribuição regional. Ou seja, a Ó, distribuição Fernando, regional só existe Quando falamos em 21 mil milhões, ficticiamente. quando falamos em 21 mil milhões Não é e fictício. falamos É em, verdade. em, Não é eh, regionalização. criar justiça e criar desenvolvimento e Regionalização. apostar na economia e apostar no emprego. Quando falamos, com certeza, em algumas infraestruturas que são importantes, considero, no meu caso em particular, a linha de Minho determinante. Mas estamos a falar numa aposta clara nas pequenas e médias empresas. Seja determinante, mas não está aqui. E o que eu perguntei-lhe, vou-lhe perguntar a perguntar. Mas está Mas tanto aí deixe-me quanto só a lhe linha de dizer. Sines. Deixe-me dizer. Não, mas é muito Estão simples. no mesmo patamar. Eu termino o raciocínio em 2 minutos. Não, mas é que eu dei aqui alguns dados que não são para ignorar, e que não é discussão Claro que política. sim. A Comissão não está... Ou seja, aquilo parece que está ótimo, pelo que se lê aqui neste documento. Claro que sim. Mas, Como os fundamentos para a modernização da linha, eu parece que está tenho- tudo Sim, ótimo. mas está mas previsto com a mesma prioridade Vamos que a ver. linha de Sines. Mas vamos ver. Fernando, Vamos ver. Quando Vamos ver falamos tudo. em 21 Vamos ver. mil milhões, como eu disse há pouco, Mas a linha de Sines E falamos Mas no eu não global. desvio. O senhor No está- global. E esta Sente-se nesta já questão está da região norte. Está Até bem. a minha opinião Há não consigo. 150 anos. Você quer-me discutir. Mas vamos falar. Você quer discutir a vamos falar- floresta, eu Não. quero discutir a árvore. Não, há pouco apresentou números da questão do FEDER que representam, somando esses números todos, representam 7 mil milhões de euros. Certo, Dos 21 sim, senhor. milhões. Ou seja, É um terço dos representa um terço. Sim. Os planos operacionais regionais representam quase 40%, 38,5%. Sim, E, portanto, bem acima deste Vem montante. aí do que você fala. Agora diga-lhe mas estas uma são coisa, as quando infraestruturas nós que criamos permitem o tal maior valor acrescentado. justiça social para o desenvolvimento económico e mais justo do país, falamos de 93%, como lhe disse há pouco, e retira-se aqui Lisboa e Valtejo, retira-se Madeira, retira-se o Algarve. Todas as outras regiões têm 93%. Sabe quanto é que são para estas três regiões mais favorecidas? Tem, de São, facto, Sr. no Deputado. global, 1.400 milhões de euros. Sr. Deputado, ouça, Para os outros, tem- mas deixe-me só terminar, que eu Deixo, termino. mas o senhor não eu pode- termino. Você Nos outros tem, de são facto- 20 mil milhões. No norte-centro, como Sr. nós Deputado, dissemos o há seu- bocado, o norte-centro, seu- eu tenho- Alentejo, Açores, são Isto é uma questão 20 também mil de milhões. anteriores governos e os senhores a são aposta deputados eleitos aqui é pelos distritos da clara. região. No norte cresce 26%. Mas o senhor não me respondeu uma questão. Mas aí estamos a falar Porquê de um que, terço dos fundos porquê é que comunitários, são estes? Fernando. Não, eu vou-lhe dizer, deixe-me dizer-lhe assim, porque a discussão tem sido posta em termos nacionais, e porque quando o Presidente da Câmara do Porto fala, está a falar dos fundos comunitários num pacote nacional. Por exemplo, quando o senhor está a falar da modernização da linha do Norte, que liga Lisboa ao Porto, Isso é infraestrutura. se são 1.000 milhões ou 1.500 milhões de modernização, é evidente que mais de 2/3, cerca de 80% da linha, fica na região centro e na região norte. Esses fundos são indicados Sim, para, mas não é para disso a região norte. não é? Não é isso que o eu Eduardo estou estava a a falar. falar. Sim, Não é isso que eu estou a falar. Estamos a falar dos fundos para o desenvolvimento regional. E estamos a falar do global dos fundos, Sim, em e- que o norte tem a maior fatia, de facto. É Disponível. lógico. Lembro-lhe que é disponível. Muito bem. Então como é que se justifica se o Norte tem sido sempre tão favorecido? Eu quando falo Não, do estou a Norte, falar falo do de Centro, futuros. falo do Alentejo, Estamos a falar no falo pacote destas de três 2014, regiões 2020. e posso-lhe meter aqui os Açores também. Como é que se justifica que estas regiões cada vez se afastem mais? Precisamente é preciso uma aposta maior nestas regiões. E quando estamos a Mas falar isso foi sempre o que foi dito. fundo que tem mais dotação, que são os fundos em que o Governo quer descentralizar as competências de decisão, e estamos a falar do Plano Operacional Regional Norte, estamos a falar de um aumento de dotação de 25%. Eu acho que é muito expressivo. Estamos a falar de um acréscimo de 600 milhões só neste plano. Estamos a falar de um global só para o Norte de 3,3 mil milhões. A região de Lisboa, Algarve e Alentejo, como eu disse, estas três regiões, Lisboa, Algarve e Madeira, no global de tudo,
não vão receber 1.400 milhões. O que é que aconteceu? Não vão receber metade do Norte. Não, mas deixe-me dizer uma coisa. O Norte receberá Vamos só lá ver se neste pacote 3,3 Agora vai depender, vai depender dos líderes políticos. líderes políticos. Vou pedir novamente para porem o quadro no ar. Mas estamos a falar só de FEDER. Vamos FEDER. Não, É um mas eu terço. não lhe vou falar só de FEDER. Além destes fundos que Lisboa se anunciam para a região de Lisboa e Vale do Tejo, que é a região claramente mais desenvolvida do país, está acima da média comunitária em todos os 300 milhões de euros, índices. 600 Em milhões de todos os índices. Aqui são 82%. Mas se lhe juntarmos as outras verbas, passará, e estamos a falar de investimentos diretos, de 833 milhões de euros. Um crescimento de 171%. 82% é apenas no FEDER. No total são 171%. O que é que aconteceu? Ficou mais pobre? Portanto, está a comparar aqui as dotações, como disse de início. Eu estou a comparar as E dotações. estamos a comparar o que o Norte não tem aqueles 2,7 mil milhões, só num dos planos, e são 12 planos operacionais, 4 programas operacionais temáticos Norte. O senhor não responde à minha questão, já lhe fiz 3 vezes. Estou-lhe a dizer que há uma Mas o que é que aposta para o aconteceu? Norte. Estamos a falar apenas de uma componente que representa um terço do plano. O senhor acha que uma região que está com este índice de desenvolvimento deve ter Não, acesso aos fundos haverá comunitários? maior aposta do Norte e o Norte tem a maior fatia deste pacote e o Norte representa só no plano operacional 3,3 mil milhões. Então, Bem acima estamos todos tolos. 2,7 mil milhões. Se me dá Eu licença. vou-lhe já Do dar FEDER. licença. Quero ir ao José Lelo, que também fez parte de alguns governos. Este discurso que nós estamos a ouvir ao deputado Eduardo Teixeira, nós ouvimos aos governos do Partido Socialista. Não, a aposta é no Norte, é a região mais populosa do país e a região centro. Ouvimos sempre isto. Quando chegamos ao fim, consecutivamente, imaginemos que é a tal última oportunidade. Quando chegamos ao fim consecutivamente, o Norte está mais afastado da média europeia. Exato. Tem cada vez todos os índices. Temos que convir que os fundos comunitários foram um fator de desenvolvimento muito grande e não podemos esquecer o que era este país antes e o que é este país agora. Portanto, há que não enverdar também por este discurso catastrofista. Agora, Não estou a ser catastrofista. não, mas são dados. É verdade. E sobretudo o Norte que tem um tecido produtivo São quase muito 4 mil intenso milhões e frágil, de 4 milhões de habitantes, quase está 4 com milhões. grandes dificuldades, não apenas nesse plano, mas sobretudo no plano do emprego. E é nesse domínio que ele acha que o programa operacional pode fazer a diferença, indo ao encontro das empresas, das pequenas e médias empresas. Ainda bem que somos dois com a mesma convicção. Não, Portanto, estamos de acordo nessa agora o que eu aposta clara acho que tem que existir no Norte é que eu nessa matéria. acho, e fundamental. tem que convir, não podemos também pôr de lado os outros fundos que, efetivamente, têm também que combatar deficiências que, designadamente aqui no Norte, são fatais, no domínio da habitação, das infraestruturas, do ambiente, da defesa da costeira. Claro que sim. Portanto, há aqui também não podemos dizer está tudo feito, porque não está. Não, não está feito, as grandes vias estão feitas Estradas. e recomendam-se. Agora, não há dúvida nenhuma que há muitos aspectos que ainda precisam ser colmatados, e designadamente nesses aspectos que eu agora referi. Agora, quanto à questão da indução de fundos na economia, vamos a ver, é como é, se havia dúvidas em relação à aplicação de fundos em programas de infraestruturas, onde já se sabe tudo como se faz e como se deve fazer, e às vezes até como se não deve fazer, mas nesse domínio do apoio às pequenas e médias empresas já houve muitas coisas no passado e que não funcionaram. E, portanto, vamos ver qual é essa panaceia agora, como é que isso vai funcionar para ter essa assertividade que o Eduardo tem, dizer não recebem daqui, mas vão colmatar aqui. Sr. Deputado, nós sabemos, Sr. Deputado José Lelo, nós sabemos que não foi feito, aquilo foi chamado uma originalidade dos governos de José Sócrates, mas isso aconteceu com todos. Qual é que foi a originalidade? Não, que é referida, vou dizer-lhe. Que é referida como sendo uma originalidade, mas isto eu acho que foi feito por todos os governos. Como a região de Lisboa e Vale do Tejo, eu não estou a dizer eu não tenho nada contra Lisboa, não tem nada a ver com isso, é o que é, são os dados, é o que se diz. São as estatísticas que o mostram. Como não tinha direito a fundos, os investimentos feitos em Lisboa, imagine, no Ministério da Economia,
tem efeito em todo o país, como é evidente. E então, mas os investimentos são feitos numa determinada região. Que é há aspectos desses que são mais que evidentes. Esse efeito de propagação com esse nome feio que se chama, que é o spillover. Spillover. Pois é um nome feio, mas é um efeito de propagação. É evidente que se nós fizermos a Casa da Música no Porto, Portugal fica mais rico. Se fizermos em Bragança o Museu de qualquer coisa, Portugal também fica mais rico. Se informatizarmos o Ministério da Agricultura, naturalmente a indução é nacional. Mas o que eu pergunto, são aspectos porquê é que não é feito um levantamento para ver o impacto que terá um investimento, por exemplo, na região norte ou na região centro, ou nestas regiões que estão mais pobres da União Europeia, das mais pobres da União Europeia, e fazer esse investimento aqui, porque é que é feito sempre no mesmo sítio? Porque estes números depois justificam-se, estes crescimentos justificam-se por causa desses efeitos. Mas o que é preciso também é projetos de interesse nacional, não é? O que é preciso também é descodificar esses números, porque vendo os números estereotipados, sem saber exatamente o que é que eles representam, muitas vezes levam a confusões, não é? É a mesma coisa que temos um bife, você come o bife, eu não como bife nenhum, somos os dois, eu comi meio bife. Exatamente. Isto é assim, portanto, a estatística às vezes é um grande engano, é um grande logro. Mas neste caso não me parece. É um grande logro. Agora, nós o que temos que ver é a realidade objetiva. E a realidade objetiva é que há projetos na região norte que se eternizam, como é o caso voltamos à linha do Minho, como é o caso da linha do Minho e como é o caso da linha global do Porto de Lisboa, que é uma vergonha. A linha do Norte, sim. Que é uma vergonha, esta linha do Norte, que é uma vergonha, que até me dizem que no tempo dos governos de Cavaco Silva ela foi projetada esquecendo-se que os pendulares nas curvas se inclinam e, portanto, a certa altura, se cruzassem dois, com as curvas que estavam projetadas inicialmente, se cruzassem dois pendulares, batiam no outro. E, portanto, tive que se refazer todo o modelo do projeto. Afastar as linhas. Afastar as linhas nas curvas e depois as curvas não foram feitas como adequadamente. Foi o programa da engenharia ferroviária. Mas é verdade isso, sabe? Não é muito falado, mas o Egito Freire do Amaral ainda tem lá uns bocadinhos dessa coisa. É verdade. E sabe o que é? E a linha do Norte poderia ter uma velocidade média de 200 km e não tem. Só se atingem os 200 km, nem alguns troços. Até um pouco mais, até 230, 240, portanto, que é o máximo. Se me disser o TGV Porto Lisboa, acho que não, os pendulares fariam isso perfeitamente, mas se tivéssemos uma linha compatível. Não acha que há aqui já é uma evolução. Não acha que há aqui um contrassenso? Por exemplo, quando a região norte e a região centro estão em conjunto, nem se fala, mas são as regiões que exportam mais do país e então depois a linha de mercadorias é feita a sul. Essa linha tem a ver com o Porto de Sines. Essa linha de mercadorias tem a ver com o Porto de Sines e com o futuro de Sines como um polo internacional. E o problema é que nós temos a Grande Espanha. Então nós estamos a fazer um porto para servir Espanha. Estamos a fazer a frente atlântica que Espanha... Não, é porque a Grande Espanha, porque este Porto de Sines está mesmo enfiado na direção do Panamá, para que esses grandes Panamex, e sabe que o desenvolvimento que está extraordinário, estratosférico, que está a acontecer no Sudoeste Asiático, leva a que se façam nos dois sentidos. E agora o problema é que chegamos ali... O Porto de Águas Profundas... E mesmo em Espanha já está a curto-circuitar já me disse que é para servir Espanha. Com o Porto de Cádiz já está a tentar não é para mandar... Ok, pronto, é uma mais-valia certamente para o país. Mas quando se está a falar de um Porto de Águas Profundas, um novo Porto de Águas Profundas, e eu disse-lhe aqui, é verdade, os tais 300 milhões que foram falados para fazer e que não estão contemplados de maneira nenhuma nisto, o Porto de Águas Profundas eleições, não está feito num lado nem está feito no outro. O senhor acha ou tenciona fazer um requerimento ao Governo para saber porque é que não é feito em eleições, como se chegou a falar? Esse Porto de Águas Profundas. Isso não permite às indústrias daqui, como sabem, exportar para fora da Europa, porque são precisos os grandes navios, não é? Quer dizer, é preciso vermos também se o Porto de Leixões
tem condições para, bem, para já para esses, Não, teria que ser feito. para esses grandes navios jamais teria. Não, teria que ser feito. Eu estou-lhe a falar de manobra nova, mas Está bem. nenhuma está feita nem outra. Já isto é um porto artificial com alguma dificuldade de albergar navios dessa dimensão. Sr. Deputado, não quero ter a palavra, claro que sim, mas nós fizemos um túnel debaixo do mar para ligar o continente à Inglaterra. Não me diga que não se faz um porto de águas profundas no Porto. Está bem, mas ouça uma coisa, fazer um porto de águas profundas. O homem foi à Lua. Nós- não é? Todos vamos, é preciso a rentabilidade também dos investimentos. Sim. Um porto de águas profundas para esse tipo de contentores que levam milhares e milhares de contentores. É impossível. Não, mas isto esteve falado. Isto do projeto falado. desapareceu da gente. Eu não sei porque é que desapareceu, Agora não agora está-se a teria falar de um aquele elefante segundo branco. porto. Sim. Não sei. Quando o Porto de Leixões é o mais O se- dinâmico porto de Portugal, é o mais eficiente, Injetável. é o mais Injetável. de média dimensão. e é o mais Mas produtivo. não, as indústrias aqui fixadas não conseguem exportar. Porque tem que ser nesses navios. Não. Para fora da Europa. Tem que fora. perceber, nem nós produzimos Muito bem. quantidades desse domínio e tem que convir que conseguem sei, Sr. exportar, Deputado. porque o Porto de Leixões é o que tem Sr. Deputado, eu funcionado só estou a pôr- durante a greve dos estibadores. Eu só em estou a Lisboa. pôr uma pergunta. Ainda não foi feito nenhum. Porque é que se está a falar num segundo porto de águas profundas a sul e porque é que um desses portos, foi isso que eu lhe perguntei, não é está feito a bem. norte? Não está nenhum feito. Está bem. O de Sines existe, sabemos que existe. E vai ser construído um a menos de 100 km, é o que está anunciado. Porque é que não é construído a norte, Sr. Deputado Raul Almeida? Bem, obrigado por me dar a palavra. Estamos mesmo a terminar o programa, Estamos a terminar vou-lhe e eu dar- ainda falo um bocadinho no programa. Vá lá, Fala, já não é mal de pronto. todo. Agora... É uma distribuição de fundos, sabe? Isto tem a ver com as, eu estou isto a ver, tem a ver com Fernando. as cotas. Eu Tem a ver estou com a as ver, cotas. hoje calhou-me o Alentejo. O Fernando hoje deu-me o Alentejo. Não dei não. Eu agradeço. Desde que eu tenha ficado com o norte, não há problema. Exatamente. Não, dizer-lhe, Fernando, duas coisas que me parecem muito importantes e porque o tempo é escasso, não tive a oportunidade de falar mais, dizer-lhe isto muito claramente. Nós Tem temos... 3 minutos ainda. Pronto, então 3 minutos no Já meio não do falo programa mais, todo. não Pronto, falo mais. Já ninguém fala dá mais. aqui. Já Isso estou a é bom, armar. isso é bom, muito obrigado. Muito bem. Agora, dizer-lhe o seguinte. Não podemos esquecer as palavras e a consciência aguda que o Secretário de Estado, Castro Almeida, tem mostrado sobre esta questão. Não podemos esquecer que há um homem que conhece muito bem o É da país, Madeira. região a região, Seja que da não Madeira. pode ser Era o acusado de Presidente da ser Câmara um de São João da Madeira. lisboeta e um centralista. Portanto, sei que está a centrar E isso nessa discussão. não, eu não estou. não, Eu estou a falar de discussão duas essa coisas. desde o Se eu início. não é. E que Não, promete não é. uma coisa muito Isso é importante reduzir um e que bocado o a discussão. Fernando aqui mas trouxe, eu que é a estou questão do a spillover, que foi uma coisa que nós nos habituámos nos governos de Sócrates, Sim. que era faz tudo em Lisboa e todo o país lucra. Castro Almeida vem dizer verdade. exatamente o Não é contrário. verdade. Que há Veja- sempre e Veja o vamos ser que os honestos. passageiros do Porto de Leixões. E vamos ser honestos. Você está a dizer coisas que não são Essa verdades. a teoria. E vamos ser honestos. Essa era a teoria também dos governos de Cavaco Silva. Estamos a falar dos anos 80, Fernando, 90. eu não estou a dizer é que- o mesmo. eu não estou a dizer que era um diferente grande do tempo polo em do Portugal que governo do Cavaco concorra Silva. com Madrid. Eu estou a falar com o passado recente. E o passado recente é este. E há uma promessa de mudança deste paradigma. Há uma promessa de redução, porque há mínimos de spillover, obviamente. Há um ponto muito importante que não falámos aqui esta noite. A instituição financeira que vai acompanhar o crescimento da nossa economia não é por acaso que vai estar no Porto. E não é por o Porto ter reivindicado por ser uma catedral norte-sul. podia ser em Aveiro É por ou estar Bragança, era perto, igual. podia ser Aveiro ou Bragança, é por estar perto É igual. da indústria, é por estar perto da produção, é por Não me estar respondeu a perto esta de onde se pergunta. pode Quanto a fazer este, crescer a se é economia. que isto ainda vai a tempo, quanto ao tal Porto de Águas Profundas, que esteve previsto para Leixões, e cada vez que eu falo, já falei hoje com várias pessoas até do anterior governo que tinham essa pasta, todas diziam não, impossível não é. Leixões tem, um Porto de Águas Profundas é 16, 18 metros, Leixões tem 12, irá passar a 14, é possível ampliar. Fernando, eu não vou discutir porque eu não vou discutir isso por uma questão muito simples. Há questões como não sou técnico. Mas isso é estratégico. Não, nem é estratégico. E, por exemplo, e a preservação ambiental? Os impactos ambientais, Mas não há em estamos Lisboa? dispostos a Não é em pagá-los? Lisboa, na Barreira? Eu estou a dizer é que eu, se calhar, não estou disposto, com aquilo que vi ontem, por exemplo, no Furadouro, não estou disposto a pagar os foi impactos sobretudo. ambientais de um Porto de Águas Profundas em Leixões, por exemplo.
E sabemos. Nós teremos a oportunidade de voltar a falar. Não sei se podemos será comprar um concheiro. carro muito grande se não temos lugar para o estacionar. Pois é, preciso fazer a garagem. As coisas têm que estar O que eu estou a dizer é que é preciso fazer a equilibradas. garagem. Eu só estou aqui a lançar a discussão. Eu acho que, não sei se vamos a tempo, mas tudo é legítimo pôr em cima da mesa. Agradeço imenso terem estado aqui, dentro da vossa disponibilidade, para terem ajudado aqui com alguns contributos, a esclarecer sobretudo quem está lá em casa, porque podemos dizer que nós pertencemos todos a esta mesma nação. Estamos todos fora da tal região que está acima das médias europeias. Obrigado. Boa noite. É uma nação. O papel.